Falando um pouco de Bolsonaro, que essa matéria tem tudo a ver com Bolsonaro, por mais que o Estadão... Na verdade, não é matéria, né? É o editorial do Estadão de hoje. Por mais que o Estadão não queira dar os créditos a Bolsonaro, eu acho que talvez uma das principais respostas para o problema que o PT enfrenta no Nordeste é Bolsonaro. Mas veja só, o PT envelheceu mal no Nordeste. O que é que o Estadão vem falar? Inclusive trouxe aí alguns números. As eleições de 2026 projetam-se como um desafio sem precedentes à hegemonia política que a esquerda, e o PT em particular, construiu ao longo de mais de 2 décadas no Nordeste. Pesquisas de intenção de voto têm apontado vantagem de candidatos de centro-direita e direita em estados centrais para o projeto petista como Bahia, Maranhão e Ceará. Em outros, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, a situação tampouco é confortável para a esquerda. O cenário só é menos adverso hoje no Piauí e em Pernambuco. Mas essas exceções apenas reforçam que o mapa político da região não é um monolito. Um estudo do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, ajuda a dimensionar a magnitude dessa possível inflexão. Mantido o panorama sugerido pelas pesquisas mais recentes, assim, o que está hoje despontando nas pesquisas. Ele falou de Bahia, Maranhão e Ceará. Mas assim, Bahia, a Semineto vence, basicamente isso. Ceará, leva o Ciro Gomes, e por aí vai. Vamos supor que esses cenários se confirmam. A esquerda poderá registrar em 2026 o seu pior desempenho em eleições para governador do Nordeste desde a chegada do Lula em 2002. Aí ele traz um número. Segundo os dados apurados pelo professor Medeiros, em 2018, partidos do chamado campo progressista, a esquerda, governavam estados que concentravam cerca de 90% do eleitorado nordestino. Esse percentual caiu para 74% em 2022 e pode recuar para 23% nas eleições deste ano. Gente, sai de 90 para 74 em 4 anos é um número considerável, 16%. Sai de 74 para 23 é um absurdo. Caso isso se confirme, será um baque tanto para o PT e partidos aliados, que há tempos tem no Nordeste seu principal reduto eleitoral. E por que isso está acontecendo? Eu tenho a minha tese, e o professor Medeiros tem a dele. Há múltiplas explicações para essa possível mudança do perfil político partidário dos governos estaduais da região. Como Medeiros disse ao Estadão, o voto nordestino tornou-se mais volátil, urbano e pragmática, mais sensível a questões como custo de vida, segurança pública, qualidade dos serviços públicos. Esse é um ponto crucial. É o fato que programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, que durante muito tempo foram vitrines eleitorais mais reluzentes do lulopetismo, passaram a ser percebidos como políticas de Estado. A associação quase automática entre esses programas e Lula perdeu força. É lícito inferir que grande parte do eleitorado nordestino se sente segura de que essas políticas públicas seguirão vigentes independentemente de quem esteja no poder. Aí vamos voltar. A tese dele é essa. Não, o nordestino está agora mais urbano, urbanizado, pragmático. Os problemas no dia a dia. Os pontos que interferem na vida da população na hora de decidir o voto meio que são os mesmos há muito tempo. Aquele eleitor que não acompanha a política com mais frequência quer saber, cara, como é que anda a economia, segurança pública, habitação, a mesma coisa. Na minha concepção, o que é que mudou nesses anos? Em primeiro lugar, a internet. Com a internet, as pessoas começaram a poder se informar minimamente sem a tutela do consórcio, sem precisar serem, sei lá, direcionadas pela Rede Globo, que no Nordeste eu acho que ainda é pior. Quer um exemplo? Nos anos 90, tinha a grande TV Manchete. Passava Cavaleiro do Zodíaco, dentre outras coisas. Na Bahia, em determinado ponto, a TV Manchete parou de funcionar e só funcionava para quem tinha TV parabólica. Antena parabólica. Em São Paulo, cara, tem uma TV. Fora aqui, na Bahia, lá em Feira de Santana, você tinha TV Subaé. É uma filial da Globo. Final da Globo, perfeito. Qualquer TV, a Globo funcionava bem. As outras, Bandeirantes, SBT, o que quer que seja, tem que botar bombril na tomada e às vezes nem funcionava. Vocês lembram disso, né? Falando aqui agora, eu tô começando a me lembrar, né? É uma realidade tão distante da realidade de hoje. Hoje eu fico puto da vida quando o vídeo que eu tô assistindo, o filme, trava, sabe? E demora pra carregar. A imagem 4K perfeita, tu vê a cara toda papocada do ator. Rapaz, dos 80, às vezes a imagem ficava subindo assim, ficava aquele estática no meio. Olha como a coisa mudou. E a Globo sempre teve esse acesso. Então, o que a Globo falava era a lei. Agora não tem mais isso. Temos do celular, temos das redes sociais como um todo. A gente sempre fala, né? Por isso que o regime quer censurar as redes sociais. Segundo ponto é que essa outra versão do Brasil, o Brasil real, ele começa a ganhar força, principalmente nas redes sociais, junto com o movimento, que eu acho que ganha corpo mesmo ali a partir das jornadas de junho de 2013, que se personificam na figura de Bolsonaro, esse movimento antissistema, e da própria figura de Bolsonaro. E você fala, pô, peraí, velho, o que tá acontecendo? Então, o Bolsonaro se elege ali em 2018, e durante esses 4 anos, cara, a coisa andou, por mais que fizeram e aconteceram para tentar atrapalhar, muita coisa aconteceu, muita informação foi à frente, e uma prova disso em números, ainda que só caiu de, 90 para 74, os estados governados, né, pela esquerda, porcentagem, né, de eleitores governados pela esquerda, em porcentagem,
Olhem o tamanho das bancadas da direita, em especial no Nordeste. Começaram a aparecer nomes. Eu não conhecia o Rodrigo Valadares. Bancadas da direita, em especial no Nordeste. Começaram a aparecer nomes. Eu não conhecia o Rodrigo Valadares. Sabe o Rodrigo? Que era lá o relator da anistia, na época que estava na CCJ. Aí você tem o André Fernandes, que sai de deputado estadual para deputado federal. Ele não era deputado federal. Agora chega em 2024, o André Fernandes quase se elege prefeito de Fortaleza. Então você vê que teve um avanço da direita, um avanço ideológico, e isso, em grande parte, por conta de Bolsonaro. Esses 4 anos. Incrível, a força desse cara de fazer as pessoas acompanharem a política. E, cara, como é que a gente pode sair agora de 74 para 23? Aqui é outra tese minha. O que é que eu penso, né? Você pega até essa história do Bolsa Família, para aplicar para minha tese. O tempo passou e ficava naquela... Isso em 2014 já rolava. Olha, se o Aécio vencer a Dilma, vai acabar o Bolsa Família, sabe? Aquelas maluquices que os petistas vendiam e que o povão acabava acreditando. Veio o Bolsonaro. Não acabou o Bolsa Família. Pelo contrário. Subiu para R$600. Sabe? Os programas de auxílio, eles não acabaram. E o povo fica assim, né? Pô, isso foi um baque muito grande. Aí quando você vem agora na era Lula, vem a segunda parte, que agora que tem internet, que as pessoas realmente acompanham, que a memória tá um pouquinho menos pior, porque o brasileiro ainda deixa a desejar, ele começa a ver e fala, caraca, bicho, a imagem que eu tinha do Lula não condiz com a realidade. Eu pensava no Lula, no pai dos pobres e tudo mais, e pipipi, popopó, e o Lula assumiu o governo só pra aumentar imposto. Aumentar imposto, o país só piora. Estão roubando aí dos velhinhos, o CPMI do INSS, estão roubando aí do povo como um todo, crise generalizada no regime, né? É o caso do Banco Master. Então tem esse outro ponto, né? Porque o pessoal às vezes cria umas memórias afetivas e não fazem a mínima ideia porque eles apoiam, deixam de apoiar fulano, ciclano, beltrano. Não, Lula, que Lula, irmão? Que Lula? Tá maluco, é? Tem gente que tem uma imagem do Lula romantizada de uma época que eles não acompanhavam só o que passava na Rede Globo. Não, porque o Lula... Que mano é Lula? Isso foi o ciclo da commodities, aí o Brasil como um todo deu uma melhorada, aí o povo acha não, que foi o Lula. Então o pessoal caiu na real 2 vezes. A primeira, com o Bolsonaro, inclusive, cara, esses programas são programas de Estado, não é de governo de plantão. E agora que o Lula volta, que tem internet, pode se informar, caraca, bicho, nós tínhamos uma imagem falsa do Lula. Mas a explicação mais relevante talvez esteja na dificuldade crônica da esquerda em oferecer respostas aos problemas que hoje mais afligem os cidadãos. Segurança pública é o exemplo mais eloquente. A esquerda não consegue entregar resposta pra nada. Qual é a resposta? Eu queria realmente, olha, pensando de forma muito honesta, eu não sei o que a esquerda lulopetista consegue entregar, sabe, de resposta para os problemas. Eu realmente não sei. Não sei se eu tenho muita birra, mas eu realmente não sei. Eu queria poder apontar, não, isso aqui o Lula mandou bem, entregou uma resposta para a sociedade. A Vale Gás. Não, as coisas de um cara, deu um Vale Gás, mas, enfim, vamos botar o Vale Gás. Parabéns, Lula, Vale Gás. Não consigo pensar em nada que o Lula fez, sabe? 2 grandes estados governados pelo PT, né, a Bahia e o Ceará, são os exemplos mais bem acabados do fracasso da esquerda no campo da segurança pública. Aí diz, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 2024 a Bahia registrou 40,6 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o Ceará alcançou 37,5. Ambos só ficaram atrás do Amapá como os estados mais violentos do país. São números impossíveis de fazer frente ao discurso da direita nessa seara, que pode até não se materializar em boas políticas públicas, mas que, no concerne ao apelo eleitoral, funciona como a garantia de que providências duras serão tomadas. Naturalmente, nada disso autoriza predições categóricas. A política brasileira é volátil e o próprio lulopetismo ainda dispõe de um ativo poderoso, que é a figura do Lula. Incumbente cuja presença física em campanhas estaduais continua sendo decisiva para viabilizar candidaturas. Mas o fato de depender cada vez mais desse recurso revela fragilidade, não força. Precisar do Lula já no crepúsculo de sua vida, irmão, é porque vocês já estão no limite. Quando o Lula se for, acabou. O carisma de Lula por si só não basta, ante a cobrança de respostas concretas do próprio presidente, às demandas de um eleitorado que mudou e ele parece não ter se dado conta. O Nordeste continua plural e politicamente irrelevante. Justamente por isso não é e talvez nunca tenha sido propriedade de um partido ou de um campo político. Se a esquerda perder espaço na região, não será por guinada ideológica dos nordestinos, mas pela incapacidade da esquerda de compreender que o eleitor de 2026 exige mais do que memória afetiva e programas sociais já consolidados. Enfim, não será por uma guinada. Também será por uma guinada. Não é uma questão que só tem um único fator. Se a esquerda perder, pode ser por falta de capacidade de entregar respostas, resultados, mas também por uma guinada ideológica. A direita segue crescendo no Brasil. Isso é inquestionável. Assim como também é inquestionável que o Lula não é o figurão que um dia ele já foi. Falamos algumas coisas sobre isso ontem.
E aí o Edinho e depois a Anitta também comentam sobre essa questão do Lula. O Edinho fala o seguinte, né? Só na semana passada já tivemos notícias do Lula se abrindo pro PP, que foram aquelas notícias sobre Ciro Gomes, para o PSD e agora pro MDB. Está rifando o Alckmin em público para tentar ganhar um tempinho de TV. Vai entregar Minas pro Kassab, né? Lançando o Pacheco. Eu não sei se isso vai rolar. E ainda tem animal metido na lista dizendo que Lula adorou a candidatura do Flávio, que ele não tem a menor chance de vencer, que tá tudo perdido se não dermos a chave do bolsonarismo para a turma do Trade T, porque sem eles o Flávio não faz nem cócegas. Eu aprendi com meu pai a ver o que o homem faz, não o que o homem fala. Se o Lula está disposto a entregar até a alma para o Centrão para esvaziar a campanha do Flávio, pouco me importa o que os correligionários dele na Faria Lima e na direita gritam aqui na internet. A candidatura do Flávio não só é viável e nem é a mais possível, mas é o fator número 1 das movimentações políticas de Brasília hoje. Em todas as falas do Lula em relação ao Alckmin, ele deixava claro que era um baita vice, que estariam juntos em 2026. O Lula só coloca a candidatura do Alckmin em xeque diante do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. O Lula só se engraça pro MDB com o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. O Lula só procura Ciro Nogueira com o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. A Anitta também na mesma linha. Ela coloca a nota que a gente comentou ontem, né? Lula procura partidos do Centrão e quer vice do MDB para isolar Flávio Bolsonaro. E ela fala, a maior prova de que Lula está com medo de Flávio é uma regra básica de comunicação eleitoral. Ninguém nomeia adversário irrelevante. E a Anitta trabalha com marketing político. Lula não cita o Flávio, não polemiza com o Flávio. E não o enfrenta publicamente em suas manifestações, justamente para não consolidá-lo como o principal polo de oposição. O projeto do PT é outro, é fragmentar o campo adversário. Quando não existe um opositor claro, o voto antipetista se espalha entre várias opções e isso é exatamente o que interessa ao Lula. Ele não quer enfrentar um adversário forte, ele quer vencer um campo pulverizado. Por isso, toda candidatura lançada fora do eixo Flávio Bolsonaro, na prática, sem piadas, sem chateação, cara, na prática, em termos práticos, ajuda o Lula. Favorece o Lula. Gostem ou não os envolvidos. Não é sobre a intenção. Eu estou lançando minha candidatura pra safadear com o Flávio para dar Lula. Não, cara. Não é a tua intenção. É o fato real. É a política como ela é. A pergunta incômoda é simples. Quantos desses movimentos nasceram por ingenuidade política e quantos nasceram em conversa, combinação ou alinhamento com o sistema? No fim, cada um escolhe no que acreditar, na leitura fria da realidade política ou nas narrativas confortáveis que circulam em bolhas digitais, repetidas por comentaristas, influenciadores e formadores de opinião que preferem simplificar o jogo a encarar o tabuleiro como ele é. A política, como sempre, não premia quem grita mais, premia quem entende o tabuleiro. Aí, sobre a pulverização das candidaturas, o senhor Gilberto Kassab estava lá lacrando na Bandeirantes, falando que a candidatura dele é a mais viável. É, super viável. Super. Escute só. Flávio Bolsonaro, ela é uma candidatura mais da direita, portanto com uma dificuldade maior de caminhar para o centro no segundo turno. Os nossos candidatos, eles têm um perfil mais de representar o centro, portanto vão dar ao Lula mais dificuldade de avançar no centro. Então eu acredito que nós somos muito mais competitivos no segundo turno do que o Flávio. Quer dizer, o Lula avançaria sobre o centro com mais facilidade, tendo o Flávio como adversário. Exatamente, ou se o Lula tropeçar, o centro vai ficar, né, um pouquinho dividido. É bom uma coisa dessa. Todos os números mostram o contrário. O centro. Sabe o que me dana? Sabe de verdade o que me dana? Ninguém questiona o que é o centro. Ninguém questiona. O que é o centro, gente? O que são políticas do centro? O que são políticas públicas do centro? O que é a agenda ideológica do centro? Eles usam, assim... É um discurso puramente emotivo. Porque quando as pessoas escutam centro, elas pensam em centrada, equilíbrio. Nem muito pro lado, nem muito pro outro, sabe? E o ser humano tem essa empáfia, às vezes arrogante, de achar que não, eu sou melhor porque eu estou acima do bem e do mal. É um discurso idiota, ninguém pergunta assim, cara, vem cá, bicho, o que é o centro? Que centro que você é, sabe? É um papo furado numa sociedade que o povo tá cada vez mais cansado de ouvir esse discurso sem sal, sem açúcar. O povo quer tiro, porrada e bomba. Dos dois lados, que tá todo mundo por aqui. Aí vem